Bem-vindos ao debate. O tema de hoje é a força motriz por trás da explosão da inteligência artificial que a gente está vivendo. A ideia é a gente tentar entender o que é o verdadeiro catalisador dessa revolução. E essa é uma questão fundamental, né? O que realmente impulsiona a IA moderna? São os algoritmos e os modelos que estão cada vez mais complexos, mais elegantes, que buscam simular o raciocínio humano? Ou será que o grande motor é essa avalanche de dados que a gente gera todo santo dia, o chamado Big Data, que acaba servindo de combustível para esses sistemas? Exatamente. E a minha posição aqui vai ser a de que o salto qualitativo que a gente vê na IA vem da sofisticação dos algoritmos e das arquiteturas dos modelos. É, para mim, o design da inteligência que está no comando. E eu vou defender o contrário, que a explosão no volume de dados, junto com o poder computacional para processar tudo isso, é a verdadeira fundação sobre a qual todo o sucesso da IA moderna foi construído. Quer dizer, sem dados, os melhores algoritmos são, bom, eles são inúteis. Olha, o meu ponto de partida é que o avanço genuíno da IA está na nossa capacidade de criar modelos que não apenas processam informação, mas que operam com base em pensar e agir racionalmente. A inovação, para mim, nasce de avanços algorítmicos específicos, de ideias brilhantes sobre como estruturar a inteligência. A gente pode voltar, sei lá, até 1989 com a Lenet, uma das primeiras redes neurais convolucionais. O que a tornou revolucionária não foi a quantidade de dados, que na época era ínfima, mas a arquitetura dela. Ela não olhava para pixels isolados, sabe? Ela foi desenhada para reconhecer padrões em pequenas regiões, as convoluções, de uma forma hierárquica. Isso é um design que imita, de forma muito rudimentar, como o nosso córtex visual processa imagens. Foi um salto conceitual, um salto de design. Hoje, a gente vê a evolução disso em modelos como o YOLO. A inovação ali não foi só alimentar ele com mais imagens, foi uma mudança de arquitetura fundamental. Em vez de analisar uma imagem em pedaços ou em passagens múltiplas, ele a ver de uma só vez, como o próprio nome diz, you only look once. Essa eficiência, essa capacidade de detectar objetos em tempo real, não vem dos dados em si, mas de um design algorítmico genial que repensou o problema do zero. E assim, quando a gente vê a IA fazendo tarefas que a gente considera criativas, como aquela pintura Edmond de Bellamy que foi a leilão, ou compondo música, fica claro que isso transcende a mera análise de dados. É a sofisticação do modelo que permite essa geração de algo novo. Olha, eu já vejo por um outro ângulo. Muitos desses algoritmos que a gente considera fundamentais, tipo as próprias redes neurais, as bases teóricas deles estão fincadas há décadas. Eles não são exatamente uma novidade. A verdadeira variável que mudou assim drasticamente nas últimas 2 décadas foi a escala. A mudança foi a explosão na geração de dados. A gente está falando de exabytes de informação criados todos os dias a partir de redes sociais, das nossas buscas na internet, de sensores de IoT, a chamada Internet das Coisas, né? Que são os dispositivos conectados no nosso dia a dia, de relógios a carros. Esse Big Data é o combustível. A eficácia de qualquer modelo de aprendizado de máquina depende, antes de mais nada, da qualidade e do volume dos dados. O exemplo mais claro é o aprendizado supervisionado, que é a base de muitas aplicações. Ele funciona de forma análoga a ensinar uma criança a identificar uma maçã, mostrando para ela centenas de fotos de maçãs, cada uma com a etiqueta maçã. Sem esses exemplos rotulados, sem esses dados, a criança ou o algoritmo simplesmente não aprende. Mesmo no aprendizado não supervisionado, onde o sistema agrupa dados por conta própria, a inteligência que emerge dali é a capacidade de encontrar padrões ocultos que já existem dentro dos dados. É um processo de descoberta, não de invenção. Pensa nas aplicações de maior impacto. Os sistemas de recomendação da Netflix não funcionam por causa de um algoritmo mágico, mas porque eles analisam dos hábitos de milhões de usuários. Aquele caso famoso do supermercado que previu a gravidez de uma cliente adolescente antes do pai dela saber, baseado no histórico de compras.
poder puro dos dados. O algoritmo ali era relativamente simples, a genialidade estava em conectar os pontos no oceano de informações de consumo. Eu entendo seu ponto sobre a escala ser um fator habilitador, mas eu discordo que ela seja um motor principal. Você diz que a inteligência emerge dos padrões nos dados, mas eu argumento que a inteligência artificial genuína está na arquitetura dos modelos que interpretam esses padrões. Um sistema de visão computacional moderno não está só processando pixels, ele está construindo uma representação interna da cena, identificando objetos, suas relações espaciais, ele está de fato interpretando. E isso nos leva a um campo onde seu argumento sobre dados pré-existentes fica um pouco mais frágil. O aprendizado por reforço. Um robô aprendendo a andar, por exemplo, ele não está analisando um dataset de movimentos corretos. Ele está interagindo com o ambiente, caindo, levantando, ajustando a estratégia dele com base em tentativa e erro para maximizar uma recompensa, que é, se mover sem cair. Essa capacidade de desenvolver uma estratégia em tempo real é uma conquista puramente algorítmica. O robô está criando o seu próprio conhecimento através da ação. Mas essa conquista, ela não acontece no vácuo. Um robô aprendendo a andar no mundo real pode não usar um dataset tradicional, mas a rede neural dele foi, muito provavelmente, pré-treinada em milhões, talvez bilhões de ciclos num ambiente de simulação. E cada uma dessas simulações é um ponto de dado. Você está separando o algoritmo do processo de treinamento, mas na prática eles são inseparáveis. Uma rede neural, por mais elegante que seja a arquitetura dela, é uma estrutura inerte antes do treinamento. É como ter um cérebro incrivelmente complexo, mas que nunca recebeu nenhum estímulo sensorial. A inteligência, portanto, não é uma propriedade inerente ao algoritmo isolado. Ela emerge da interação entre esse algoritmo e um vasto conjunto de dados ou de experiências. O modelo aprende os padrões contidos nesses dados. Sem eles, o modelo é uma estrutura vazia, uma promessa não realizada. A inteligência não está na arquitetura, mas no que a preenche. Certo, mas se a gente levar essa sua lógica adiante, de que o modelo é uma estrutura vazia preenchida pelos dados, então as falhas da IA, como os vieses, seriam fundamentalmente falhas de dados, certo? Você concorda com isso? Concordo plenamente. E é exatamente o que a gente observa na prática. As falhas mais significativas e perigosas da IA são, na sua essência, falhas de dados. O exemplo mais conhecido é o de sistemas de reconhecimento facial que apresentavam taxas de erro muito maiores em rostos de mulheres negras. O problema não estava numa falha intrínseca no design da rede neural convolucional. O problema era que a base de dados usada para treinar o sistema era esmagadoramente composta por rostos de homens brancos. O algoritmo aprendeu o que lhe foi mostrado. O viés no sistema era um reflexo direto do viés nos dados. É por isso que a governança de dados se tornou uma área tão crítica. A própria existência de legislações como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, reforça essa visão. A lei não regula os detalhes de como um algoritmo de machine learning deve ser escrito, né? Ela foca especificamente em como as empresas podem coletar, armazenar e tratar as nossas informações pessoais. O legislador reconheceu que o poder e, consequentemente, o risco está concentrado no tratamento dos dados, porque eles são a matéria-prima de tudo. Essa linha de raciocínio não me convence por completo. Embora o viés venha dos dados, sim, dizer que a solução é só melhorar os dados é uma simplificação. A solução precisa ser tanto algorítmica quanto de dados. Não basta apenas coletar mais dados ou dados mais diversos, embora isso seja, claro, importante. A gente precisa de algoritmos mais robustos, capazes de, por exemplo, detectar e mitigar o viés durante o treinamento ou até mesmo de aprender com menos dados, o que é um campo de pesquisa imenso chamado Few-Shot Learning. Mas tem uma limitação ainda mais fundamental nos dados que só pode ser superada por modelos mais sofisticados: a distinção entre correlação e causalidade. E aqui está a limitação fundamental dos dados. Eles mostram o que, mas não o porquê. O exemplo clássico é a correlação entre as vendas de sorvete e os ataques de tubarão.
Os dados mostram que quando um sobe, o outro sobe. Um algoritmo simples, baseado só nos dados, vai otimizar para essa correlação e poderia concluir que proibir sorvete salvaria banhistas. A verdadeira inteligência algorítmica está na capacidade de construir um modelo causal do mundo, de perguntar e se, de entender que há uma terceira variável oculta, o tempo quente, que causa ambos os fenômenos. Essa capacidade de raciocinar sobre causa e efeito é algo que os dados brutos por si só não podem responder. É a diferença fundamental entre prever e entender. E essa é uma tarefa para um modelo mais inteligente, não apenas para mais dados. Mas até mesmo esse raciocínio para inferir causalidade depende de mais contexto, ou seja, mais dados. O algoritmo não deduz a existência do calor do nada. Ele precisa de dados sobre temperatura, estação do ano, fluxo de pessoas na praia, para então, ao analisar um conjunto mais rico de variáveis, identificar o calor como verdadeiro fator causal. O modelo mais sofisticado só funciona porque tem acesso a um dataset mais completo. Você fala em entender, mas o que o modelo faz, na prática, é encontrar uma correlação mais robusta num espaço de dados mais amplo. E isso me leva ao nosso próximo ponto de divergência, o futuro. Pela sua lógica, os próximos grandes saltos virão de arquiteturas de modelos ainda mais geniais. Sim, sem dúvida. Os próximos grandes avanços virão de novas arquiteturas que vão permitir um raciocínio mais abstrato, maior capacidade de generalização e uma criatividade que pareça menos com uma recombinação e mais com uma invenção de fato. O foco está em evoluir da simples análise de padrões existentes para a geração de novas hipóteses, novos designs, novas ideias. Quando uma IA compõe uma poesia que nos emociona ou gera um roteiro com uma reviravolta inesperada, ela está engajada numa tarefa que é, em sua essência, um desafio algorítmico de estruturação, semântica e criação. O objetivo é criar modelos que não apenas respondam perguntas sobre o mundo como ele é, mas que possam imaginar mundos que poderiam ser. E isso é um problema de design de modelo, não de volume de dados. Eu vejo de forma muito diferente. Mesmo essa IA que você descreve como criativa, é fundamentalmente uma máquina de síntese de padrões em escala massiva. Ela aprende a estrutura de uma poesia porque analisou milhões de poemas. Ela aprende a compor no estilo de Bach porque foi alimentada com todo o catálogo de Bach. A capacidade dela de criar é diretamente proporcional à vastidão e diversidade do conteúdo humano que ela consumiu. O futuro da inovação, na minha visão, continua atrelado a como a gente coleta, estrutura e processa dados de formas mais eficientes e significativas. A inovação está em tecnologias como a computação de borda ou edge computing, que nos permite processar informações mais perto da fonte, nos nossos celulares, carros, sensores industriais, em vez de enviar tudo para uma nuvem centralizada. Isso resolve problemas de latência, privacidade e custo. A inovação está na criação de dados sintéticos de alta qualidade para treinar modelos em cenários onde dados reais são escassos ou sensíveis. A infraestrutura de dados, a governança dela e a nossa capacidade de processá-la de novas maneiras continuam sendo o principal campo para a inovação e, honestamente, o principal gargalo para o progresso. O melhor e mais brilhante novo modelo será inútil se a gente não tiver os dados certos, no formato certo e no lugar certo para treiná-lo e operá-lo. No final, a discussão reforça a minha visão de que, embora os dados sejam o combustível indispensável, é o design sofisticado do algoritmo que funciona como um motor. É ele que converte essa energia bruta dos dados em trabalho útil, em ações inteligentes, em interpretações complexas e até em criações artísticas. A evolução de modelos convolucionais para arquiteturas de transformers e o que vier depois mostra que é a arquitetura da inteligência, o blueprint do modelo, o componente que verdadeiramente define e expande as fronteiras do que a IA é capaz de fazer. E para mim, fica ainda mais claro que a revolução que estamos vivendo é, antes de tudo, uma revolução de dados.
A escala sem precedentes do Big Data e as questões críticas que o cercam, privacidade, viés, a necessidade de interpretação cuidadosa e regulação como a LGPD, mostram que os dados são o elemento fundador. Eles determinam tanto o poder quanto os riscos da tecnologia. O algoritmo mais elegante do mundo não pode superar dados ruins, enviesados ou simplesmente insuficientes. A qualidade do resultado final será sempre limitada pela qualidade da matéria-prima. As duas perspectivas não se anulam, né? Elas revelam uma relação simbiótica, profunda. O motor não funciona sem combustível e o combustível é inerte sem o motor para queimá-lo de forma eficiente. Exatamente. E entender se o principal vetor de avanço é o modelo ou os dados tem implicações práticas. Isso molda onde a gente investe em pesquisa, como a gente aborda a regulação e como nos preparamos para os desafios futuros. A discussão sobre qual elemento tem a primazia nos ajuda a focar nossos esforços para construir uma IA que seja não apenas mais poderosa, mas também mais robusta e responsável. O material que analisamos hoje oferece ainda mais profundidade sobre como esses elementos interagem em diversas aplicações do mundo real.